Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nós estamos agora com mais um episódio do Papo de Sócio. Já chegamos no 7º. Meu Deus do céu, já passou 6 episódios, já teve muito conteúdo. E agora a gente tá no 7º. Mais um episódio, eu agradeço porque você tá aqui assistindo com a gente, aprendendo junto comigo, com grandes especialistas que a gente tem trazido. E hoje não é diferente, tem mais um especialista e hoje o episódio é muito especial. Vou contar daqui a pouco, mas eu só vou contar se você se inscrever no canal, porque eu sei que você ainda não se inscreveu no canal, porque já era pra ter batido mais do 1.000 inscritos e você ainda não se inscreveu. Você tá assistindo e você não se inscreveu no canal. Então se inscreve no canal, dá um like no vídeo, comenta quem você quer ver na mesa do Papo de Sócio, dá opinião, quem que você queria ver sentado conversando aqui comigo. Comenta aí quem você gostaria de ver. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, todas as redes sociais. Siga a gente, @papodesócio, tá? Fica ligado que tem muito conteúdo bom vindo por aí. No Instagram a gente tem conteúdo exclusivo, ok? Não perde. Hoje o episódio é especial. Especial. Por quê? Porque o convidado é mal ou menos. O convidado é mal ou menos. Mentira. O convidado é bom pra caramba. Por quê? Porque eu cresci com esse convidado. Então, eu cresci com ele. E quando a gente cresce com as pessoas, a gente começa a ter uma intimidade muito legal. E quando você tem intimidade legal com a pessoa, você vê os lados bons, as qualidades que essa pessoa tem. Então, de tanto conviver com ele, todos os dias eu aprendi com ele. Então, por que não gravar um podcast com uma pessoa que me ensinou muita coisa que eu levo pra vida? E hoje, o objetivo é compartilhar com vocês muitas das coisas que ele me ensinou, porque a gente tem que propagar isso, propagar para melhorar a sua sociedade, propagar para melhorar a sua vida profissional, propagar todo esse conteúdo para que você seja bem sucedido. Vou apresentar esse convidado que ele é muito bom. Então, vou ter que explicar para você. Quem é o convidado? O convidado hoje, olha, ele é especialista em desenvolvimento pessoal. Cara, é especialista em desenvolvimento pessoal. Ele trabalhou durante anos desenvolvendo equipes. Esse era o papel dele. Ele desenvolvia equipes no mundo profissional. Ele trabalhou no Condor durante anos desenvolvendo equipes. Comunicador, palestrante, treinador. Ó a característica, é treinador. São características que dá para definir. Apaixonado por pessoas e por desenvolver talento através da liderança. Esse é o lema dele. Impactou centenas de pessoas com seus treinamentos e hoje ele vem impactar você com todo o conhecimento que ele tem. Além disso, ele tem o irmão mais bonito da face da Terra, o irmão mais inteligente. Esse cara tem uma família boa, ele tem uma família boa. Isso que é uma sociedade familiar. Imagine se eu abro uma sociedade com ele. Imagine, eu tô feito. De tantas sociedades que nós vamos abrir, eu vou ficar rico e eu tô feito se eu abro uma sociedade com ele. Imagine ser sócio de meu irmão, Lucas Firmino. Tamo junto, seja bem-vindo. Cara, obrigado. Cara, você me emocionou, cara. Ô, louco, mas você me emocionou, cara. Ô. Ó, tá quase caindo lágrima aqui, Ô, louco! Cara, muito bom estar com você, cara. Parabéns. Você é um cara que fantástico. Eu não poderia ter outro irmão, cara, que não fosse você. Acho que Deus coloca as pessoas na família certa, cara. Muito bom. Que Deus abençoe muito o seu podcast, cara. Tenho muito orgulho de ver você aqui crescendo, evoluindo. Comunicador de excelência, cara. Obrigado mesmo. De coração, tamo junto. Vamos bater um papo. Vamos. Tenho certeza que vai ser um podcast, cara, bacana e de sucesso. Tamo junto, conta comigo. Eu que agradeço pela sua presença. Aprendi muito com você já e que não seria o mínimo a gente não poder compartilhar isso com mais pessoas. Você sabe que, dias atrás estava vendo, tem uma foto nossa de quando a gente fazia curso de inglês junto. Meu Deus! Lá na Unip, centro, lá no centro. Exato. E a gente tava na livraria e você quis comprar um primeiro livro, cara. Meu primeiro livro. Cara, ó, você que tá acompanhando aí o podcast, eu tenho foto, depois eu publico, hein? Tava com o quê? Uns 10 anos. Acho que 11. 12. Por aí, hein? Meu primeiro livro. Tempos atrás, hein, cara? É isso aí. O Lucas gostava muito de ler, né? E eu não era de leitura. Aí o Lucas, exemplo influencia, né? Inclusive é disso que a gente vai falar. Porque ele tem uma frase que me impacta muito. Que exemplo não é uma forma de liderar, mas é a única. Isso ele prega muito bem. Então,
ao exemplo dele eu aprendi a ler, ao exemplo dele eu entendi a importância da leitura, a importância de você buscar conhecimento. Então é por isso que ele também está aqui, porque ele traz muito da origem. Se eu estou aqui participando desse podcast e incentivando pessoas a terem conhecimento, é muito por causa da influência que ele teve sobre mim. Então, é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre influência e o poder que você pode ter sobre as pessoas que estão à sua volta e o poder que você, como empresário, tem para o seu próprio time. A gente vai falar sobre liderança hoje, então eu agradeço porque ele está aqui. A gente vai tratar sobre diversos temas. Ele vai ensinar com a gente todo o conhecimento que ele tem e eu sei que é um conhecimento esplêndido. Eu vou aprender mais um dia com ele. Lucas, vamos pro conteúdo? Bora! Vamos pro conteúdo, vamos falar também um pouco de você, vamos falar das nossas histórias também, vamos misturar um pouco, a gente tem muita coisa para contar. Então, Lucas, como liderar uma equipe? Qual é o modelo ideal? Conta pro empresário, pro líder, como que ele lidera uma equipe, qual que é o modelo ideal, o que ele tem que fazer? O que você enxerga? Como liderar uma equipe? Como um líder lidera uma equipe? Caramba, pergunta muito bacana, Pedro. Cara, acho que a primeira coisa de uma boa liderança, o cara tem que ser humilde. Eu acho não, tenho certeza. Primeira característica de um bom líder, cara, ele é humilde. Ele pode ter todas as respostas, mas quando ele vai conversar com a sua equipe e ensinar a equipe, ele não é aquele cara que chega dando a direção, mas ele influencia o líder, o colaborador a pensar e ver da forma com que ele está enxergando. Eu vejo que a primeira característica de um bom líder é ser humilde, cara. É ser amoroso, é ser paciente, cara. É ser treinador, né? Na sociedade de hoje, a geração de hoje, né? Você deve ter passado com alguns convidados anteriores, você deve ter falado sobre isso. Como é difícil trabalhar com a geração de hoje, né? E a gente tem que ter a capacidade de ensinar essa geração. E um bom líder, ele tem essa capacidade de pegar a pessoa e ensinar. Isso exige paciência, amabilidade, cara. Exige uma capacidade de você realmente saber ensinar, conduzir, e isso não é para qualquer um. E a segunda característica que eu nomeio, acho que mais que humildade, é uma vontade grande de fazer a empresa crescer. O cara não é focado no seu status pessoal. Pra mim, um grande líder, ele não foca no seu status, no seu ego, tipo, cara, eu quero crescer, eu quero estar numa grande posição, eu quero ganhar muito dinheiro. Não, o olhar do cara, ele é voltado para a missão da empresa, para fazer a empresa crescer. Tava lendo dias atrás o livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Ele fala assim, todas as empresas que rumaram de status médio para status de ótimo, o líder, ele tinha a capacidade de ser humilde, mas o líder também tinha a capacidade de colocar os interesses da empresa na frente do seu ego. O cara era voltado para fazer a empresa crescer mais do que ele. E todos os líderes que reuniam essas duas características, humildade pessoal e vontade e ambição de fazer a empresa crescer mais do que ele, essas empresas rumaram de uma empresa média para uma empresa ótima. A gente chama isso de líder nota 5, média 5, né? Que é o líder que combina essas duas características. Então, acho que com o tempo, a gente vai aprendendo que não é tão complexo, mas é você saber lidar com pessoas, cara. É ser amável, é ser afável, cara. É saber corrigir na hora certa, no momento certo, mas também colocar a sua ambição pela empresa mais do que a sua ambição pessoal. Quando você une essas duas características, para mim é sucesso na certa. O líder, então, ele tem que colocar acima de tudo, porque isso é contraditório também, né? Porque o cara tem muito ego na frente dele. Sim. Ele fez a empresa crescer, muitas vezes o gestor, né? Ele fez a empresa crescer. Ele colocar o propósito da empresa, que muitas vezes é o propósito das pessoas que estão abaixo dele, né? O propósito das pessoas que estão abaixo dele, acima de tudo e desenvolver isso de acordo com um plano. Exato. Por quê? Quando você... Vamos pegar grandes líderes. Vamos falar até um pouco da gente. A gente sempre almeja chegar em posições grandes, né? Eu trabalhei com vários gerentes, cara, que almejavam chegar à diretoria, cargos grandes. E a pessoa, normalmente, ela quer ficar devido ao ego. Cara, eu quero ter um cargo de superintendente. Eu quero ter um cargo de diretor. Eu quero ter um cargo de presidente. Então, a pessoa, ela pensa muito no ego. E quando ela pensa muito no ego, ela coloca muito os interesses dela acima dos interesses da empresa. E normalmente, por ela colocar os interesses dela acima, cara, a empresa não cresce, a empresa não alavanca. Então, grandes líderes, o que o cara olha? Cara, o que a empresa quer? O que a empresa precisa? E eu vou de acordo com o que a empresa precisa fazer, não de acordo com o que eu quero. Entende? Então, tem uma frase muito comum que a gente fala assim, você já deve ter ouvido. As pessoas são o maior ativo de uma empresa, né? E dias atrás até era o pensamento que eu tinha. Cara, as pessoas são o maior ativo da empresa. Não são as pessoas. O maior ativo de uma empresa são as pessoas certas.
O maior ativo que faz uma pessoa crescer não são as pessoas, mas são as pessoas certas que estão na tua organização. Então, um grande líder, o que ele faz? Ele determina a visão. Cara, vamos pegar vamos de um exemplo aqui, Pedro. Você pega uma empresa, cara, mediana que você quer fazer ela crescer, ok? Aí contratamos um CEO. Vamos nomear aqui que seja você o CEO, cara. Show. Você chegou e você agora é o CEO dessa empresa. Você vai chegar com uma visão. Qual que é a visão que você quer? Eu quero aumentar o faturamento dessa empresa em 200%. Cara, não sou especialista, cara, em fazer essa empresa crescer. O que eu vou fazer? Eu vou trazer as pessoas certas para me ajudar a fazer essa empresa crescer. Então, o que você faz? Você coloca as pessoas certas no barco e você tira as pessoas erradas. Esse é o sucesso. E aí você coloca as pessoas certas no barco e você fala assim, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer essa empresa crescer dentro dessa visão? Não é você que dita as ordens. Você pode ter uma concepção de como chegar. Mas se você contratar uma pessoa competente, é essa pessoa competente que tem que dizer para você o que você vai fazer para chegar nesse faturamento. Entende? Nesse ponto, você tá falando então que é mais importante quando o líder ele quer crescer a empresa, a habilidade de interpessoal, de colocar as pessoas no lugar certo, do que a própria habilidade dele de querer fazer a empresa crescer, etc. Exato. Por quê? Vamos lá. A gente pensar que um líder tem todas as respostas, cara, para mim é utópico. Não faz sentido. Tá? Ele pode ter um conhecimento generalista, o cara pode ter um grande conhecimento de empresa, fantástico, ele pode ter, ok? Mas para você fazer uma empresa crescer, uma empresa de tamanho, cara, crescer grande, você vai precisar de várias pessoas juntas para fazer essa empresa crescer. Você não vai conseguir estar em todas as áreas. Você vai conseguir estar no marketing, no financeiro, você vai conseguir, cara, no contas a pagar, no RH. Você não vai. Então você precisa de pessoas competentes nessas áreas e liderar elas para fazer a empresa crescer. Então, para mim, a maior habilidade de um líder é a interpessoal. É você saber lidar com pessoas, cara, delegar para essas pessoas, ver se ela tem competência, ver se ela tem habilidade, ver se ela sabe gestão de pessoas para fazer esse setor crescer e fazer a empresa arrumar, cara. E quando o empresário não sabe lidar com pessoas, qual que geralmente é o maior erro dele? Ai, você me quebra, cara! Quando chega para você aí o empresário fala: Lucas, eu não sei lidar com pessoas. Passei por isso, cara. Eu não sei lidar com pessoas, Lucas, eu preciso arrumar meu time, me ajuda. O que você faz? O que você vai ajudar esse empresário? Como é que o empresário corrige isso? O que você faz, cara? Vamos pro ambiente familiar. Não vou pro ambiente familiar, não, cara. Cara, quando um empresário não sabe lidar com pessoas, cara, normalmente, cara, a rotatividade é enorme, né? Então, cara, não vamos nem pegar um empresário grande, cara. Pega um empresário pequeno, cara. O cara é péssimo com pessoas. Aí ele vai lá, contratou uma consultoria, ou ele mesmo contratou. A pessoa vai lá, faz entrevista, e na entrevista eu costumo dizer assim, cara, fiz muitas entrevistas. Cara, na entrevista é tudo perfeito, né? A empresa é maravilhosa, a empresa é fantástica, a empresa paga isso, a empresa paga aquilo, a empresa tem esse benefício, cara, tudo maravilha. A pessoa te encanta, né? O recrutador ou o dono da empresa, ele tem a capacidade de saber vender muito bem a vaga, cara. Aí o cara entrou na empresa, mas aí o gestor, cara, é um gestor muito voltado para resultado, mas de pessoas ele não é. E aí ele não tem alguém no time dele que sabe lidar com pessoas. Aí o cara é grosso, o cara é mal educado, o cara vai dar uma diretriz, mas não é porque ele é, cara, mas é que é o perfil do cara. Entende? E aí o funcionário começa a falar assim, cara, esse cara é grosso, é mal educado, não sabe me tratar, eu tenho uma consulta médica, o cara não me libera, porque o foco dele é no resultado. Então o que acontece? Esse funcionário começa a se sentir desgastado, cara, não valorizado. O cara fala, cara, eu vou sair daqui e vou para uma outra empresa que me valorize. Entende? Ainda mais quando você trabalha com empresas pequenas e médias, que a faixa salarial, ela tá padrão, o cara fala, cara, pra que eu vou ficar aqui? E às vezes chega até um momento, Pedro, que o salário, o cara fala assim, cara, tudo bem, eu ganho 5 mil reais aqui, eu sou um auxiliar administrativo, me pagam muito bem. Normalmente a média do auxiliar é 2, 3 mil, o cara paga 5, 6, cara. O cara fala, cara, eu não vou ficar, cara. Porque, cara, o ambiente é ruim, chefe ruim, cara, a minha paz, a minha saúde mental vale muito mais, cara, do que esse salário. E o cara sai. Então, quando o empresário não sabe lidar com pessoas, cara, turnover alto, você não consegue montar um time, cara. Aí você não consegue estabelecer um padrão, cara, de excelência operacional, de atendimento, cara. Você não consegue. Às vezes o cara tá lá vamos pegar um exemplo aqui, cara. O cara tem um supermercado. O cara vai lá, pega a equipe dele, treina, faz um processo de atendimento sensacional, mas o cara não sabe lidar com pessoas. Perde um, perde outro, perde outro. O cara tá sempre nessa de ficar treinando a equipe e nunca consegue estabelecer um padrão. E nisso, perde venda, perde clientes. E, cara, e aí a empresa, esqueça, cara. Mas eu gostei desse tema. O empresário, muitas vezes, daí ele tende a falar
pra alguém de RH, pra falar pro próprio funcionário, eu te pago bem, ele paga mais da média. Só que você tá falando que se ele pagar mais da média, mas ele não saber lidar com pessoas, não adianta de nada. Não adianta, cara. Você pode ter, Pedro, você pode ter um salário excelente pagar pro cara. Mas vamos falar de motivação aqui. Não é só um salário que sustenta um bom colaborador, cara. Você pode fazer uma pesquisa, cara, e acho que até já existe pesquisa sobre isso. Você pode pagar, cara, o salário 2 vezes mais o dobro pro cara. O cara fica um tempo, o cara pega essa receita, guarda, cara, mas chega um momento que o cara vai sair, cara, o cara vai procurar outra coisa. Você não fica, cara, porque mais do que dinheiro importa o quê, cara? Você ter paz, você ter tranquilidade, você trabalhar num local que você goste. Deixa eu te dar uma informação. Você acha que funcionário, cara, que é altamente motivado, capacitado, o que mais interessa a ele é o dinheiro ou um bom ambiente para ele trabalhar e entregar todo o potencial dele? Um bom ambiente. Um bom ambiente, cara. O cara que é capacitado, o bom profissional, cara, aquele cara que é excelente no que faz, o que mexe... Não tô dizendo que o salário não é importante. Sim. Claro que é importante. Mas o que mais motiva ele não é tanto o salário, cara. É o ambiente, cara, é o crescimento, é a oportunidade dele entregar todo o potencial dele, cara. Entende? Então, isso é muito mais importante para esse cara, o cara de excelência, ok? Por quê, cara? Porque ele sabe que quando ele vai entrar na empresa, cara, ele vai se dedicar, ele vai crescer. Ele é um ser excelente. Então, você entra aqui no ser, no fazer e no ter. Se eu sou uma pessoa de excelência, eu vou fazer coisas de excelências e eu vou ter coisas de excelências. Então, o profissional, cara, que é excelente no que faz, o salário é importante? É. Mas o cara fala assim, cara, se eu sou um cara excelente, eu vou chegar nisso, eu vou transformar essa empresa e eu vou ter resultados satisfatórios e eu vou ter automaticamente um aumento de salário, de benefício, enfim. Ele já tem uma confiança natural. Exatamente, cara. Então, um funcionário, cara, que é realmente assim, um cara bom, cara, o salário é um indicador? É, mas muito mais, cara, o cara vê a oportunidade de falar assim, cara, eu vou conseguir mudar essa empresa, vou conseguir fazer ela crescer, então eu vou para essa oportunidade, cara. Entende? Então, funcionários de excelência prezam muito mais do que pela oportunidade, do que pelo salário. E todo empresário, ele quer ter funcionários excelentes, obviamente. Então, Sim. além do salário, do ambiente bom, o que o empresário ele precisa ter para atrair essas pessoas excelentes? O que você acha O que uma empresa precisa ter para atrair as pessoas excelentes? O que você recomenda, assim, além de um salário, obviamente, e um ambiente bom? O que você acha importante? Caramba, cara, A consultoria, vamos ver essa empresa. Tem muito empresário que quer ter pessoa excelente dentro da empresa. Tem cara, muito empresário. tenho certeza que tem gente que tá assistindo aí, o cara quer, cara. Você quer ter gente excelente dentro da tua empresa. Como que as pessoas, eles podem atrair as pessoas excelentes? Você é uma pessoa excelente. No que você sente atraído pra uma empresa? Cara, eu acho que, e aqui vou ser sincero com você, eu acho que varia. Existem profissionais que o cara prioriza muito mais o salário. Ok? Existem profissionais que valorizam muito mais o crescimento. Então, a minha ideia aqui qual que é? Cara, para você fazer uma junção, ofereça sempre, cara, um bom pacote de benefícios, um salário dentro da média de mercado, um ambiente de trabalho com oportunidade de crescimento que seja transparente, cara. E aqui eu vou te trazer um dado. Quando eu trabalhei em determinada empresa, a gente criou um processo de avaliação de desempenho lá, cara. Então, como é que funcionava esse processo de avaliação de desempenho? O cara chegava e eu dava para ele um manual com atividades que ele tinha que fazer. Então, vou te dar um exemplo aqui, cara. Você não casou ainda. Mora lá com os pais. O pai te dá uma atividade de tarefas. Fala assim, Pedro, o sonho, né? Quero que você lave louça. Eu quero que você arrume a cama. Cara, eu quero que você limpe o carro 3 vezes no dia. Eu quero que você... Ele te dá uma lista de tarefas e coloca uma pontuação para cada tarefa dessa, ok? Ele fala assim, cara, à medida que você cumprir essas atividades que tiver uma nota 7, ok? Se você tirar nota 7 a cada 3 meses, eu te dou um aumento de mesada. Tô supondo, sei que você não ganha mesada, tá? Eu sei que você é salário. Mas tô conjecturando aqui, ok? Então, quando o cara tem um descritivo do que ele tem que fazer, e ele sabe que isso é padronizado para todo mundo, e ele sabe que se ele tirar uma média maior, ele vai ser remunerado, esse processo é transparente, isso motiva o cara. Funcionário, eu falo assim, cara, não é difícil lidar com pessoas, mas o que a pessoa quer? Um processo de transparência, cara. Um processo democrático. Um processo onde ela olha assim e fala, cara, isso é justo. Só depende de mim. Entende? Então, quando eu estabeleci isso na empresa, cara, as coisas começaram a rodar, começaram a dar certo. Entende? E esse processo, ele vendia até no recrutamento, que o cara falou assim, cara, realmente eu achei uma empresa onde eu consigo fazer eu crescer, cara. Porque se eu fizer o que tem que ser feito, eu vou crescer. Porque só depende de mim, cara. Então eu tô pegando aqui um manual, eu tô dando pra ele, eu tô falando assim, cara, executa isso.
E se você executar isso e tirar a média acima de 8, cara, você ganha aumento de salário. Você ganha um benefício. Você cresce. Então, da onde que eu tirei esse modelo, cara? Lembra da escola? Cara, o processo de... Eu uso muita analogia da escola. Cara, o processo da escola é o melhor que tem, cara. Você pega a escola lá, cara, todo mundo tá lá. Tem a mesma matéria, tem o mesmo formato. Por que um cara tira 10 e o outro tira 7? A maioria, cara, o professor não foi com a minha cara. Não, cara, esqueça. Não vai nessa linha. Mas, cara, é a dedicação do cara. Entende? Eu dei o mesmo trabalho, eu dei a mesma prova. Por que um tirou 10 ou tirou 7? É a dedicação, cara. Então, quando você estabelece, né? Você trabalha ali com vendas. Cara, vendedor, é isso aqui, cara. Você tem o mesmo produto. Cara, você tem o mesmo número de lojas. Por que um fatura 10K e o outro fatura 2K? É a performance do vendedor, cara. Entende? Você está falando que o ideal, então, é igualar as condições, deixar isso transparente, num padrão, para que a gente consiga ver qual pessoa desempenha mais ou menos. Exatamente, cara. Para daí depois começar a fazer cortes, etc., treinamentos. É aquilo que eu acredito, cara. E quando você deixa claro pro funcionário que o processo é transparente, cara, você ganha o cara. Eu lembro até hoje, cara, de várias pessoas chegando pra mim e falou, cara, agora finalmente tem um processo que eu consigo ver e falar assim, cara, realmente, se eu não crescer, é culpa minha, cara. Porque quando você vai pras empresas, cara, o que a maioria fala? Cara, eu não cresço porque meu chefe não vai com a minha cara e gosta do fulaninho. Isso aí. Cara, eu não cresço, cara, porque essa empresa aqui só valoriza quem puxa o saco, cara, e eu não puxo o saco. Então, se você ficar muito nessa dependência de pessoas, cara, infelizmente, cara, às vezes a pessoa não vai no melhor dela. Agora, quando ela entende que tem um processo que ela tem que seguir, tem que executar e fazer, e baseado nisso ela vai obter a meritocracia dela, as coisas fluem, cara. Só que a partir do momento que você define esse processo, obviamente aí vira uma escolha sua quais pessoas você quer manter no time, né? Porque aí as pessoas que estão abaixo da média, do padrão, fica mais fácil de cortar ou treiná-las, né? Exato, ele me dá uma claridade. Então, eu lembro que a gente fez um Power BI lá, e aí me dava as notas. Então, quando eu olhava lá, por exemplo, eu tenho 15 frentistas, eu quero ver os de piores performance, já tava lá, cara. Então, a tomada de decisão com dados, ela fica muito mais fácil, cara. Ok? Claro, você fala assim, cara, o número tá ruim, eu vou desligar na hora? Claro que não, cara. Com pessoas a gente não age dessa forma. Eu não acredito nisso, né? Você que tá acompanhando aí o podcast, quando a gente trata com pessoas, cara, você vê os dados ruins, não é assim, cara, eu vou lá e vou desligar o cara na hora. Não. Pedro, vem cá, vamos conversar. Agora eu vou até nessa pergunta aí. E quando o empresário já fica decepcionado com o funcionário faz alguma coisa errada, tem muito empresário que a primeira coisa que o cara faz já é demitir. Cria vergonha nessa cara, ô empreendedor. Faça isso não, cara. Por quê? Cara, a primeira coisa, gera custo passivo trabalhista. Você tem custo, cara. Você fica contratando, manda embora, contrata, manda embora, contrata, manda embora. Pô, palhaçada, cara, né? Você não estabelece padrões, né? E segunda coisa, cara, eu sempre sou a favor, assim, dê 3 feedbacks, cara. Eu sou a favor de 3 feedbacks. Chama um cara pra conversar e fala, cara, eu não tô feliz com o teu desempenho no momento. Tá acontecendo isso, você não atingiu as vendas assim, assim, assim. O que eu, como líder, posso te ajudar a fazer pra você melhorar nisso, cara? Aí o cara vai te dizer, cara, eu preciso disso, 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 disso. O que tá no teu alcance? Cara, eu posso te ajudar nisso, 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 nisso aqui eu não consigo. Beleza, deu feedback. Então daqui a 30 dias a gente vai retornar isso. O cara não entregou de novo? Cara, cartão amarelo. Entende? Aí vai mais um feedback, cara, já é, cartão vermelho, cara. Então, é aquilo que eu acredito, cara. Mas você ainda dá um tempo Dá um tempo pro cara. No mínimo é 45 dias, dá um tempo pro cara. Você precisa, cara. Ou às vezes, sim, faça feedback de 15 em 15, 15, cara. 15, 30, 45, ok? Mas sim, você precisa, cara. Você não pode, o cara me magoou, não gostei da performance do cara, vou mandar o cara embora. Não, cara. Às vezes você nem falou pro cara onde que tá o problema. Ou às vezes você falou uma vez só, ou o cara tá fazendo isso porque o processo tá errado e não tá conseguindo. Cara, eu não sei, cara. Você precisa entender. Então, eu vejo que grandes problemas, cara, de pessoas é falta de comunicação, cara. É falta de alinhamento, é falta de conversa, cara. É falta de sentar, colocar na mesa aqui, olho no olho, cara, ser transparente e falar assim, cara, e aí, o que tá acontecendo? Entende? Então, empresários, eles faltam muito nisso, cara. E não só empresários, cara. Até pessoas que trabalham em outras empresas, cara, que são CLTs, gerentes, cara, falem muito nisso. O cara não quer saber, cara. Eu mando embora, o RH contato. Eu mando embora, o RH contato. Claro, cara, não é você que contata. Então, para você é mais fácil. Só que aí a preocupação você sente que daí vários gerentes e coordenadores, eles não têm preocupação em desenvolver o time, né? Indo agora para esse lado de treinamento. Porque ele vai desenvolver a pessoa. Você acha que muitas vezes o cara não tem interesse em desenvolver a pessoa e manda embora e não constrói aí um time, né? Mano, Pedro, porque assim, cara, vamos entrar nesse tópico de liderança. Não é todo líder
que tem a capacidade, não é nem ou habilidade de desenvolver pessoas. Não é, cara. Você sabe que o Daniel Goleman, ele fala assim, cara, tem 6 tipos de liderança. Eu não vou lembrar dos 6 agora, cara. Mas tem a liderança autocrática. Eu mando e se obedece. Pronto, acabou, cara. Sem choro, ok? Tem a liderança democrática. Você dá mais ouvidos pro pessoal, né? Pessoal, e como é que a gente vai tomar a decisão? Tananana. E tem a liderança coaching, cara. O que é o líder coaching? É o líder que pega o cara e ensina o cara. Agora, não é todo mundo que tem perfil de ensinar. Você pode até pra família, cara. Pai e mãe. O nível familiar. Cara, é todo pai e mãe que tem capacidade de pegar na tua mão e te ensinar com... Não é, cara. Então, quando você vai pra empresa, é a mesma temática, cara. Não é todo líder que tem a capacidade e que tem tempo disponível pra te ensinar. Às vezes, você pega, cara, o líder, e o líder fala assim, cara, eu tô muito voltado pra resultados, cara, eu não consigo destinar tempo pra equipe. Então, o cara tem que contratar alguém para destinar esse tempo da equipe. Entende? Então, eu sigo muito nessa linha, cara. Então, ok? se o cara não tiver o tempo para desenvolver, ele precisa criar uma área que desenvolva a pessoa daí. Exatamente, cara. Você não pega profissional... Profissional pronto custa caro. Entende? Então, aí você trabalhando com um pequeno e médio empresário, ok? E o cara quer um profissional grande. Cara, ele é custoso. Profissional bom custa caro. E às vezes você não está disponível para pagar esse preço. Então você tem que pegar um júnior, mas bom, e formar esse cara, velho. Porque também o profissional bom, excelente, ele tem muitas propostas de multinacionais, ele quer trabalhar numa multinacional que tenha mais oportunidade de crescimento, etc, né? E o pequeno e o médio, muitas vezes ele não quer contratar o júnior, reclama do júnior e quer o grandão, né? Sendo que o ideal é pegar o júnior e treinar, né? Exato. Cara, contando pra você aqui, dias atrás recebi uma proposta, cara. Eu já tô num nível, né, mais sênior. Sim. Mas eu recebi uma proposta mediana, cara. Falou assim, cara, tem uma proposta X aqui mediana, tem interesse? Falou, cara, eu tô num outro nível de carreira, entende? Então que não, cara, essa proposta não cabe. Entende? Então, os profissionais de excelência, cara, o cara conhece o seu valor e sabe, cara, que ele consegue coisas melhores no mercado. Agora, o profissional, que é o nosso público aqui, profissional pequeno e médio, cara, que quer crescer, quer evoluir, cara, o cara tem que pagar o preço de contratar alguém menor que se encaixe dentro da sua folha salarial e ensinar esse cara a crescer e evoluir, cara. Entende? Então, é a linha mais fácil pra você ter profissionais de alta performance em empresas pequenas e médias, cara. Desenvolver ele, pegar o júnior e desenvolver. Desenvolver o cara. É aquilo que eu acredito. Que legal. Ó, você que quer contratar o Lucas, tem que pagar caro. Tem que pagar caro, ó. Acabou de falar aqui, ó. Acabou de falar. Lucas, não quer trabalhar comigo? 3 coca, 2 litros, 2 coxinhas. Nem a pau, cara. Fralda, então. Fralda. Também não, fralda, cara. Fralda. Tô com a Maria Alice, então a esposa tá grávida. 3 pacotes de fralda mês. 3 Não pacotes de dá. fralda. Fechado. Analisa RH do Papo de Sócio. Vou porque você é meu irmão, cara. Mas você, empresário que tá aí, cara, pequeno, médio, presta atenção, cara. Profissional bom custa caro, né? Vai te trazer resultados excelentes, cara, mas sua folha de pagamento vai lá em cima. Então, você tem que ver, cara, o que vale mais a pena, cara. Eu contratar um júnior, um pleno e treinar, ou, cara, eu contratar um sênior, cara, e aí tocar, cara. É o empresário que faz esse cálculo, cara, do que compensa, cara. Eu não tenho uma resposta pronta pra você, ok? Minha percepção, eu sempre prefiro contratar o júnior e o pleno e treinar, cara. Mas porque eu acredito que eu tenho essa habilidade de pegar pessoas, cara, e treinar elas. Que legal. Ok? Agora, entrando num outro tema, vamos falar um pouco, indo para um tema mais íntimo, etc. Você tem essa habilidade, né? Da onde surgiu, Lucas? Como uma pessoa... O Lucas Firmino, do jeito que a gente conhece hoje... Caramba, cara. A sua pergunta é... É pergunta Você profunda, tá fazendo pergunta cara. profunda, É cara. pergunta profunda, cara. Tô falando Como de surgiu, negócios aqui. cara? Aqui a gente vai filtrando como surgiu, como nasceu. Porque as pessoas, elas querem aprender a desenvolver. Só que muitas vezes elas não sabem. Mas como elas olham você de exemplo, Lucas. Você desenvolve times, elas querem aprender a trabalhar com pessoas como você sabe. Como surgiu o Lucas Firmino? Como isso aconteceu? É treinável? É replicável? O que aconteceu com o Lucas Firmino? Cara, tem pessoas e pessoas. Você sabe que ontem eu tava dando aula, eu dou aula nas sextas-feiras pra homens, cara, na igreja. E ontem eu tava conversando com os caras. Eu falei assim, cara, quando vocês me olham assim, com o perfil de comunicação e tal, eu não era assim. A gente se desenvolveu. Então, cara, eu acredito que liderança, comunicação se desenvolve,
ok? Eu não tenho dúvidas disso, cara. Se perguntar assim, cara, um cara que é tímido consegue se tornar um bom comunicador? Consegue, cara. Um cara que não tem experiência nenhuma em liderança consegue se tornar um bom líder? Consegue, cara. Agora, a excelência na comunicação, a excelência na liderança, cara, eu acredito que algumas coisas, cara, é dom. É dom, cara. Entende? Então, vou te falar por mim, eu vivi muito tempo, cara, eu não era um comunicador, cara. A mãe tá aqui, cara, mas tá acompanhando aqui. Eu era muito tímido, cara. Eu tinha muita vergonha de falar. Eu pagava pra falar, cara. Eu lembro de situações que a gente ia na casa das pessoas e o pessoal, cara, ele não fala. O gato comeu tua língua, cara. Então, eu não falava, cara, sabe? Eu era muito tímido. Então, e houve um tempo na minha vida, cara, que eu falei assim, cara, eu preciso mudar, eu preciso descobrir quem que eu sou. E aí entra o processo de autoconhecimento. Mas aí foi uma virada de chave? Como que aconteceu isso? Foi uma virada de chave, cara. Eu acredito, vou entrar na parte de princípios aqui agora, tá? Eu tenho muita fé em Deus, cara, e acredito que todo ser humano, cara, ele nasce com um propósito, né? E houve tempo na minha vida que eu falei assim, cara, eu preciso descobrir quem que eu sou e qual que é o meu propósito de vida. Eu não acredito que a vida pra mim, cara, é só você chegar, fazer uma faculdade, cara, naquilo que você não gosta. Trabalhar naquilo que você não gosta, cara, ter dinheiro, aí você morreu e a vida passou. Porque até a faculdade, você começou a faculdade que você não queria, né, cara? Cara, Deus me livre, cara. Se for entrar nesse mérito aqui, mas me quebra, cara. Mas assim, cara, eu comecei gestão de TI, parei. Aí fui fazer contabilidade, parei. Aí eu voltei pra gestão de TI, parei. Voltei pra contabilidade, parei. Cara, uma loucura, cara, a minha vida, cara. Por quê? Porque, e esse que eu falo, cara, quando você não tem clareza, e esse ponto é importante, cara. Quando você não tem clareza daquilo que você é e da onde você quer chegar, qualquer lugar serve, cara. E você pega muitas distrações, cara, tudo te distrai. Então, a primeira chave, cara, você fala assim, cara, o que eu preciso fazer, cara, pra ter sucesso na minha vida, cara? Você tem que ter clareza, cara. Cara, quem que eu sou? O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Porque se você não tem clareza, cara, a frase do filme do País das Maravilhas, lá do Alice, né, cara? Qualquer lugar serve, cara. Se você não sabe pra onde você tá indo, cara, vai pra qualquer lugar. Entende? Então, quando eu falei assim, cara, eu preciso descobrir quem que eu sou e qual que é o meu propósito de vida, eu fui buscar isso, cara, em devoção. Entende? Cara, e tive um momento com Deus, cara, um momento de religiosidade e fé, onde me foi revelado isso. Você tem um talento para comunicação, você tem um talento para oratória, você tem um talento de ensino, ok? Foi quando eu descobri isso. E eu falei, cara, eu tenho um talento, cara, né? E na época eu era auxiliar de inventário, eu contava produtos, cara, odiava, cara, Deus me livre. Aula aqui. Mas tá, um parênteses, você identificou esse talento você mesmo ou Deus te mostrou que era o talento? Porque como é que era você identificar as suas habilidades, né? Que você se comunicava bem, você não achava que você tinha essa habilidade, né? Mas como você encontrou essa habilidade, Não. Deus te mostrou, explica esse ponto. Foi revelação, cara. Revelação. Eu tava orando, buscando, cara, na minha fé. E um dia Deus falou comigo, falou assim, cara, abre a tua Bíblia num livro, vou falar aqui, né? Esdras capítulo 7, cara. É um livro da Bíblia, cara. E aí conta a história de um homem chamado Esdras, cara. Que era um cara comunicador, cara, um cara doutor da lei, né? Um cara perito nas escrituras, né? E um cara disposto a ensinar e tal. E o Deus começou a falar comigo, cara. Falou, cara, você tem talento pra comunicação, eu te chamei pra ensinar, te chamei pra ministrar, né? Começou a falar com base na biografia de Esdras, cara, um pouco da minha vida. E foi quando eu descobri esse talento. Nessa época, eu era auxiliar de inventário. E aí, cara, eu falei, caramba, eu tenho um talento pra ensino, cara, mas, cara, beleza. E aí, paralelo a isso, eu começava a dar aula de escola bíblica na igreja. Então, cara, eu via que eu tinha talento, as pessoas parabenizavam e tal. Eu falei, cara, legal. É o que eu quero fazer, cara. Descobri minha vocação, descobri meu talento, cara. Agora chegou o meu momento. Ganhava R$1.800 por mês? 1.800. Ganhava 1.100 na época, cara. Você tá louco, cara. Quando falo isso, os caras perdeu o juízo, cara. Auxiliar de inventário. E aí, cara, na época eu abri um processo seletivo pra trabalhar de auxiliar de ponto, cara. Folha de pagamento. E eu falei, cara, vou me candidatar. Contei essa história ontem até, cara. História engraçada. Me candidatei pra auxiliar de ponto. E aí tinha 60 pessoas na vaga, cara. 60. Ô, louco. Quando 60 pessoas se inscrevem numa vaga, cara, o que você pensa automaticamente? Já era. Obrigado. Nem me candidato. 60, cara. Nem se candidato. 60 pessoas, falei, cara, rodei, cara. Já era, não tenho chance, cara. Só que dentro dos 60, cara, eu fiquei entre os 10. E dentro dos 10, cara, eu fui selecionado. Então, quando eu fui selecionado, eu falei, cara, tem alguma coisa que as pessoas estão percebendo em mim, cara, que eu
Não pode, que os outros 59 é tão ruim assim, né? Exato, cara. E aí eu fui trabalhar em folha de pagamento, cara, era um trabalho mais sentado, né, cara, lançar ponto e tal. E aí, cara, nesse meio tempo tinha a oportunidade de dar integração, cara. Então sempre a pessoa descia no setor para dar integração para os novos funcionários. E o pessoal não gostava muito de fazer, cara. O pessoal odiava fazer de folha de pagamento. Quem é folha de pagamento, tá vendo, assistindo aí, o cara que é DP, o cara não gosta de falar. O cara é focado em processo, cara. Aí um cara mais comunicativo, fui trabalhar no setor de processo. Pensou, cara. Mas Deus vai conduzindo as coisas, né, cara? E aí eu sempre descia a fazer a integração, cara. E o pessoal não gostava e eu gostava. Daí eles falavam assim, Lucas, vai você, cara. E eu comecei a descer da integração. E aí o meu tempo, cara, de 10 minutos, a instrutora via que eu era bom, ela me liberava 50 minutos, cara. Aí ficava eu dando palestra de 50 minutos lá com conteúdo de 10, cara. Mas que eu enrolava, cara, fazia piada, cara, falava de casamento, cara, uma loucura, cara. E o pessoal gostava, cara. Era a palestra mais bem avaliada. E aí, o que aconteceu? Cara, a gestora na época do RH me viu dando treinamento e falou, cara, esse cara tem potencial. E aí abriu uma vaga, eles foram me chamar. Falou assim, cara, a gente tá com uma vaga de treinamento e desenvolvimento. E a gente viu você dando treinamento, a gente quer você, cara. E aí foi quando eu desci pra dar treinamento, cara, entrei no time, entrei como analista de RH. E aí comecei, cara, a cuidar de lojas, cara, dar treinamento, e aí que foi o talento mais se manifestou e alavancou, cara, entende? Então, realmente, cara, não é, eu falo assim, sem me vangloriar, mas, cara, treinamento, cara, realmente tem um talento nato pra isso, muito bem avaliado. Mas você fala, entrando na tua pergunta inicial, cara, desenvolve, cara, mas a excelência, os caras que são bons, aqueles que você olha e fala, cara, esse cara é diferente. Ele tem um talento, cara, pra isso. Ele tem um dom pra isso. Mas agora uma pergunta indo para as pessoas que estão assistindo. Você acha que o essencial é a pessoa encontrar esse talento que ela se torna excelente? Todas as pessoas têm um talento e um dom? Pra mim, sim. Pra mim, a chave é no autoconhecimento, cara. Eu acho que, cara, ninguém é descartável. E nem todo mundo é igual. Isso é fato, cara. Mas existem pessoas, cara, que são excelentes na comunicação, mas outros são excelentes em processo, cara. Entende? Então, Deus não cria todo mundo igual, cara. Mas pra você se tornar excelente, você tem que saber, cara, qual que é o teu principal dom e talento, cara. Porque se você não souber, cara, você não vai conseguir manifestar e entregar isso ao mundo, cara. Você vai levar pro túmulo isso. Então, eu vejo que as pessoas são excelentes no que fazem, cara. Aquele cara que você fala assim, cara, como é que esse cara consegue, cara? Você se admira. Esse cara descobriu, cara, o talento dele, cara. Ele descobriu o dom dele, cara. E pra ele é fácil, cara. Então, você perguntar pra mim, cara, ontem eu tava dando aula e o cara até brincou comigo, o Jonas, se você estiver assistindo depois, ele falou, cara, eu não consigo dar aula que nem você, cara. Eu falei, cara, mas você não vai conseguir. Porque você é você e eu sou eu, cara. E quando você tá no teu ambiente, é natural pra você, cara. Então, você, cara, não é peso. Você não se estressa, cara. O pessoal brinca, cara, como é que você consegue ser tão animado? Cara, pra mim é natural. Porque é dom e talento, cara. Então, as pessoas excelentes, eu acredito que elas descobriram o dom delas, tá? Agora, existem pessoas que são boas no que fazem, que se desenvolveram, cara. Entende? Então, eu acredito que possa ser desenvolvido. Mas as pessoas têm algo único delas que elas precisam encontrar e mostrar isso pro mundo e fazer com um papel importante. Exato. Pedro, eu posso ser muito bom e excelente, cara, em comunicação. Eu sou péssimo em processo. Tá? Hoje você perguntar assim, cara, você é bom em processo? Eu sou péssimo em processo. Mas eu posso me dedicar, cara, para ficar tão bom em processo. Posso. Mas não vai ser minha área natural. Não será, cara. A minha área natural, onde eu me sinto bem, é na comunicação. Mas eu posso me tornar excelente em processos, mediante, cara, conhecimento, mediante, cara, ali, a rotina do dia a dia, cara, eu posso. Mas se perguntar assim, cara, você ama processo? Odeio processo. Mas eu aprendi a fazer, cara. Mas a minha área, o meu dom, cara, ele é a comunicação. Tem uma frase que eu gosto muito, cara, é verdade. Se você falar pra um peixe, cara, suba numa árvore, ele não vai subir, você vai falar assim, você é idiota, você é tonto, como é que você não consegue, cara? Agora, se você colocar um peixe no mar, você vai ver ele nadando, você vai falar assim, cara, como é que ele faz essas coisas, cara? É porque no ambiente certo, cara, ele domina, cara. No ambiente certo, cara, ele cresce. Mais importante para as pessoas na vida profissional é encontrar o melhor ambiente? Cara, acredito que sim. Pergunta profunda, cara. Eu acho que mais importante que o ambiente, Pedro, vou corrigir aqui a minha resposta para ti. Mais importante que o ambiente é você descobrir o teu talento, cara. Quando você descobre o teu talento, cara, o teu dom, cara, naquilo que você é bom, cara, você consegue transformar o ambiente. Entende? Você consegue criar oportunidades num ambiente que talvez não existissem, cara.
Entende? Então, acho que mais importante que o ambiente é quando você descobre quem você é, você chega e fala assim, cara, beleza, eu sou uma pessoa excelente de comunicação, essa empresa não tem comunicação. Então, cara, eu vou abrir uma porta aqui e demonstrar o quanto a comunicação pode agregar nessa empresa. A habilidade dela faz com que o ambiente se transforme. Exatamente, cara. Então, eu acredito muito nisso, cara. Eu acho que o ambiente é importante? Acredito, é importante. Mas mais que o ambiente, cara, é você ter o autoconhecimento de quem você é, cara. Porque quando você sabe quem você é, você sabe se você pode agregar valor sim ou não, cara. Entende? E tem muitas pessoas que ainda não encontraram, hoje na geração, assim, muitas pessoas não encontraram a habilidade, o dom, o talento? Ah, você tá de brincadeira, cara. Eu acredito que sim, cara. Existem muitas pessoas que não têm esse entendimento de que elas têm talento e habilidades dadas por Deus, cara, que elas não descobriram ainda. Sim, cara. Existem muitas pessoas. Porque você entrevistou muita gente. Você já fez milhares de entrevistas, né? Já. E você encontrava muitas pessoas que você... Essa vaga não é pra você, você tem talento pra outras coisas, e você conseguia sentir isso, que a pessoa tinha talento pra outra coisa e a pessoa tava perdida? Sim, cara. Fiz isso com você, inclusive. Cadê? Fiz contigo. Mas... Fica pra uma outra história, outro eu vou podcast. contar. Essa história é legal, ó. Meu irmão trabalhava numa empresa como analista de RH. Meu irmão contratava as pessoas. E aí eu, no auge dos meus 15, 16 anos, a minha mãe me enchendo o saco, falando, Piá, para de ser vagabundo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Aí que você precisava trabalhar. Falei, ô Lucas, você é meu irmão, né? Você vai me ajudar, me ajuda aí, pô. Eu preciso contratar, eu preciso de emprego. Ele falou, não, Pedro, vai lá que você vai fazer uma entrevista comigo lá. Não vai ser nem comigo, vai ser com outra pessoa, só que eu vou mandar a pessoa te aprovar lá, tá tudo feito, tá tudo dominado, fique em paz, você vai arranjar um emprego. Fui lá eu, botei uma camisa social, eu andava só de roupa meio estranha, e eu dei uma roupa social, me preparei e falei, é hoje, meu irmão manda aqui, eu consegui um emprego, é hoje, eu vou voltar pra minha mãe vai ficar feliz da vida, vou ter um salário, não sei o que, feliz da vida. Cheguei lá na entrevista, fazendo entrevista com a mulher, parte fiscal. Eu ia emitir nota, conferir nota, bem minha área, bem minha Financeiro área. na veia. Eu sou um cara analítico de dados, nota, fiscal, amo essas coisas. Aí eu cheguei lá, a mulher falou pra mim, não, gostei de você, esse menino é bom, esse menino não. Vamos lá conhecer o setor, etc. Meu irmão chega na sala e fala, não, vamos analisar, vamos conversar. Passa uma semana depois, a mulher não me retorna. Passa 2 semanas, a mulher não me retorna. Daí eu, mas ué, a mulher ia me levar pra lá. E o Lucas me enrolando. Não, vamos te mandar mensagem. Me conta um mês depois. Não, Pedro, eu mandei você não ir. Eu recusei, eu falei, não. Não combina com você, Pedro. Lucas, eu tô desempregado, Lucas. Não, Pedro, não combina com você. Ele me recusou. Por quê? Porque ele acreditava que não era de acordo com o meu talento. E talvez, grande importância, a gente brinca, né, mas a grande importância, talvez eu estaria numa área errada, não teria desenvolvido as coisas que eu desenvolvi se eu tivesse aceitado a vaga por um mau entendimento e uma falta de conhecimento da minha parte. Isso aí, cara, de nada. Mas continua. Vindo pra tua pergunta, Das cara. pessoas que você entrevistou e você sente, como você sente isso nas pessoas de não encontrarem habilidade? Cara, porque assim, quando a pessoa não tem, voltando naquilo que a gente tava falando, né, de clareza. Quando a pessoa não sabe quem ela é e não tem clareza daquilo que ela quer, qualquer oportunidade serve, cara. Então, às vezes você olha pra pessoa e fala assim, cara, o recrutador tá olhando e fala assim, cara, você tem um talento pra uma outra área, não é pra essa. Mas o cara tá tão no desespero e o cara não tem clareza do valor que ele tem, de como o recrutador tá enxergando ele, que ele fala, cara, mas eu quero isso, cara. Por quê? Porque as pessoas não têm entendimento, cara, e não têm clareza de quem elas são, cara. Então, pra mim, se me perguntar, o autoconhecimento, cara, é a primeira coisa. Você tem que saber, cara, no que eu sou bom, cara. Qual que é a minha habilidade? No que eu fui chamado, cara. E na área que você é chamado, você a domina, cara. Né? E quando você entende isso, você não sente inveja dos outros, cara. Você não sente, cara. Entende? Cara, a outra... Cara, você é um comunicador nato. Você sabe muito bem disso, cara. Assim, mas quando você sabe, cara, que a tua área é essa, a minha área é essa, outra, cara, você torce pelo sucesso, cara. Você fala, cara, cresce, avança, vai pra cima, cara, é isso, cara. Porque você entende que cada um é na sua área, cara. Cada um é no seu dom. Então, você vai perguntar? Sim, cara. Eu acho que as pessoas aceitam muitas vagas, cara, se propõem muitos salários porque a pessoa não tem conhecimento do valor que ela tem, cara. Acredito muito nisso.
tá? E muita gente mesmo, cara, Tem muita pessoas que gente poderiam mesmo. estar ganhando muito mais se Muito descobrir essa mais. habilidade Muito e mais, e cara. tá fazendo um papel diferente na sociedade, né? Porque quando ela Exato. é de excelência, ela gera impacto, né? Ela gera Exatamente, impacto. cara. Você influencia muito, cara. Quando você é um cara de excelência, cara, você influencia demais, cara. E aí não é qualquer coisa que te abate, né, cara? Você não liga tanto pra crítica, você sabe quem você é, cara. Não, você tá nem aí. O Bruno falou algo pra você, cara, no podcast anterior. Acho que é o sexto podcast, né, cara? Isso, o quinto. Cara, ele falou algo pra você que eu achei fantástico, cara, né? Ele falou assim, cara, você tem que iniciar, cara. Tem que começar, cara. E é uma disputa com você mesmo, não é com os outros, cara. É sobre você, cara. Então, quando você entende teu valor, você bota pra quebrar, cara. Acredito muito nisso, cara. Que legal. É isso aí, cara. Ó, que ensinamento. Eu, se fosse você, anotava, escrevia, porque é muito ensinamento. Eu falei que ele era especialista. Eu falei. O cara é bom, é bom. Não é porque é meu irmão, não. Não é porque é meu irmão, não. Ele é bom, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. E agora, indo para um. Continuando para esse tema, né? Cara, já deu meu tempo. Já deu meu tempo, cara. Você veio aqui bater papo, cara. Aqui isso daí só encerra daqui 2 horas, cara. Ô, 3 horas de episódio. Tem compromisso, cara. Esposa grávida. Vai embora. Ai. Contando agora sobre. Até me perdi na pergunta, cara. Olha o que você faz. Até me perdi na pergunta. Cadê o roteiro, cara? cara? Até me perdi na pergunta, cara. Você acaba. Eu não chamo mais. Ó, família não se mistura com trabalho. Família não se mistura com trabalho. Família não se mistura. Diga, cara. Conta pra mim. O cara quer fazer uma área de treinamento dentro da empresa. O cara, ele ouviu você, ele viu que ele precisa treinar pessoas, ele precisa encontrar o talento que a pessoa tem, muitas vezes não é na área, ele quer fazer uma área de treinamento. Por onde ele começa? Por onde ele começa, Como cara? estruturar uma área de treinamento dentro de uma empresa? Vamos fazer para pequena, para média? Pequena e média empresa. Como o cara estruturar? O cara que tem uma padaria, que tem pouco funcionário, como é que ele estrutura uma área de treinamento? E o cara que tem uma média empresa, já tem seus 10, 11 funcionários, como 10, 20, 30. Como que ele estrutura uma área de treinamento? O que você recomenda? Te chamaram para estruturar uma área de treinamento, como você começa? Cara, acho que a primeira coisa, vamos lá. Clareza de processo e definição de processo, cara. Descrição de cargo. Então, vamos supor aqui que o Pedro, cara, tu é o atendente da padaria, beleza? Contratei você para ser atendente de padaria, cara. Você tá chegando, você não tem experiência nenhuma com padaria, que é o que acontece hoje com a maioria, cara, né? As pessoas não têm experiência, eu contratei do zero, né? Cara, primeira coisa, o que esse cargo exige, quais são as atividades que você tem que fazer? Cara, tem que saber atender o cliente. Mais do que isso, cara. Além de oferecer o que o cliente tá pedindo, você tem que oferecer a mais, cara. O cliente pediu 10 pãozinhos. Você oferece o pão de queijo quentinho, porque você tem que vender mais. Então, você tem que fazer uma venda casada ali, cara. Então, você descreve tudo que você tá exigindo desse cargo. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, cara, o funcionário chegou... Você pega o funcionário, cara, e começa a treinar ele, cara, dentro desses processos. E aí tem 2 opções. Ou você coloca um funcionário mais excelente para treinar esse cara, ou você mesmo treina o cara. Você tem 2 opções aí. Via de regra, o que as empresas fazem? Colocam um cara mais excelente para treinar. Minha recomendação, cara, sempre coloca o líder, cara. Minha recomendação, cara. Se você é pequeno e médio, cara, treine você, cara. Gera mais valor, o funcionário se sente mais impactado, cara, e você tá ali lado a lado olhando com ele, cara. Então, eu não coloco com outro funcionário. Porque às vezes o funcionário vai falar mal, cara, do processo, sei do que, cara, vai acabar com o cara. O cara acabou de chegar. Então, você como líder ensina. Se você é pequeno e médio, tá? Um cara grande, cara, esqueça, cara, não tem como. O cara contrata pessoas pra isso. Então, a primeira coisa. Às vezes, Pedro, o que eu recomendo, cara, que você treine o cara de acordo com o descritivo de cargo. Mas às vezes o que acontece? A pessoa contrata o funcionário, coloca o funcionário lá, dá um treinamento básico e depois começa a ver que o cara tá errando em certos processos. E aí vai tentar corrigir no meio da rota. Eu acho que é a pior coisa que você faz, cara. Treine sempre o cara antes. Não espere o cara errar pra você corrigir. Ok? Então, treinamento não é difícil, Pedro. Treinamento é fácil. É você ter um bom descritivo de cargo, você ter elencado as atividades, ok? E você designar alguém para ensinar isso. Agora, vou fazer propaganda do Festival aqui, cara. Você falou do Festival no episódio passado, eu vou falar do Festival agora, cara. O Festival lançou agora a Unifestival, cara, a Universidade do Festival. Olha que interessante, cara. Eles fizeram um caixa de supermercado, num ambiente deles, e colocaram, cara, criaram um ambiente real, cara, pra treinar o cara. Então não é um ambiente fictício, teórico, cara, que eu chego aqui e falo assim, ó, quando o cliente chegar, você tem que falar bom dia, boa tarde, seja muito bem-vindo. Não é assim, cara. O cara treina você na prática, coloca você dentro do caixa, sentado na cadeirinha assim, cara, começa a passar compra, cara, e treina na prática como que funciona lá.
Então, esse modelo de treinamento, cara, eu acho muito bacana. Eu acho que é o mais efetivo que funciona, cara. Mais do que teoria, treinamento na prática, cara. Acredito muito nisso. Tá bom? Então não é difícil não, cara. Ah, sou pequeno médico, o que eu faço? Cara, tem um bom descritivo de cargo, você tem um bom funcionário que conhece as funções, coloca teu funcionário, ou o cara treina você, cara. Ensina o cara no dia a dia as atividades, cara. É isso. Não tem muito segredo não, cara. Que legal. Tá bom? É simples, cara. Eu sou a favor do simples, nada complexo, cara. Um processo simples flui bem melhor, cara. As pessoas se complicam. As pessoas se complicam, cara. Tá? Não coloque muito enrolação, não, cara. Seja simples naquilo que você faz. Objetivo e clareza. Exatamente, cara. Acredito Que nisso. legal. Olha, já chegamos aqui a praticamente 50 minutos de papo. Deus me livre, cara! 50 minutos, era só pra ser 20, 30 minutos, por quê? Porque a gente é irmão, mas a gente não se dá bem, a gente finge aqui, tá? Então a gente não se dá bem, então era só pra ser 20, 30, que ó, igual, a esposa dele eu não suporto, e ela tá aqui assistindo, eu não suporto, Juliane. Um abraço pra você, tá, Juliane? Um beijo, eu suporto, mas é isso. Acho que falamos muito, aprendemos bastante sobre desenvolvimento, liderança. Novamente, obrigado Tamo por junto. você compartilhou esse conhecimento com a gente. Foi fenomenal cada coisa que você falou. Novamente, aprendi muito. Eu queria entender como que eu, empresário, chamo o Lucas Firmino para cuidar do meu time, para ajudar a montar uma área de treinamento, para dar treinamento no meu time, para fazer uma palestra sobre pessoas, para dar treinamento pro meu RH. Como que eu contrato o Lucas Firmino, como funciona? Faz um merchanzinho pro pessoal, quem é você, Lucas, etc. É isso aí, cara. Câmera 3? É, isso aí. Olha pra câmera ali. Vamos lá, cara. Pessoal, me siga nas redes sociais. Meu Instagram é Lucas_Firmino_Santos. Fácil, fácil, fácil. Minha rede social, LinkedIn também, eu utilizo muito por lá, me comunico por lá. Lucas Firmino Santos, me segue lá. Tô à disposição, entre em contato, treinamento, desenvolvimento, recrutamento de pessoas, cara, toda a área aí de RH, a gente tá à disposição aí pra servir vocês, cara, aí, estruturar aí, conta comigo e vamos junto, cara. Dei esse tempinho pra fazer merchan, por quê? Porque ele precisa comprar fralda, ele é pai, eu vou ser tio, então vai virar pai agora vou te dar vira parabéns pai, em rede cara. nacional. É isso aí, Virou cara. pai, agora ele tem barba branca, ele tá com dor de cabeça, porque quis arranjar, ele já quis casar, já quis arranjar problema casando, agora quis arranjar um filho, mais problema ainda. Então, isso aí, cara. mas eu tô muito feliz por ele, então vai entrar em contato com ele pro que você precisar, é um cara que eu recomendo. Sempre que pode, ele está sempre fazendo treinamentos, um palestrante, um comunicador nato também, e que impacta empresas e pessoas através do talento que Deus deu para ele. Então, fenomenal. Siga ele nas redes sociais e acompanhe, porque é muito bom. Momentinho marketing, momentinho propaganda. Temos prêmio pra você, isso aí, meu irmão. cara. Temos Vou ganhar, prêmio. ô louco, Você cara. conhece a dona, né, cara? Conheço, Você conhece a dona, cara. Lucas, você não faz academia. Você faço tá sim, pançudo. cara. Tô fazendo, cara. Ah, isso começou, Tô né? fazendo, cara. Você engordou, louco, cara. Isso é verdade. Mas você é braço forte. Sou braço você forte. É braço Ai, forte. meu Deus do céu, Ó, cara. Muito você bom, é braço cara. forte, ganhou Isso aí, o ó. Braço prêmiozinho forte, aí. cara. Cara, 2 meses de academia, não criei músculo ainda, cara. Começou a academia? Posso nem falar que é culpa da academia, cara. Vou falar que é culpa minha, cara, minha performance. Mas você contratou e-book de emagrecimento já? Não contratei, cara. Você tem que comprar e-book de emagrecimento. Porque eu sei que você já vendeu algumas coisas de emagrecimento, né, cara? Isso Você é já se verdade, aventurou, cara. Isso é verdade. Você já se cara. aventurou e não tá comprando coisa de emagrecimento? Isso é verdade, Que cara. vergonha, cara. Mas aí o prêmio, Vamos você é juntos. braço forte, você que tem interesse em artigos militares, artigos esportivos, todas essas gamas. Gosto do mundo militar, Pedro. Eu quero usar camiseta de caveira, eu quero usar máscara, eu quero usar touca, eu quero ter um canivete. Eu gosto desse mundo militar. Eu sou policial, eu sou militar. Você tem que ir na Braço Forte. Eu recomendo fielmente. @Braço Forte Curitiba, artigos militares. Não perde. Vai lá, dá uma olhada na loja que os caras são bons. Elas, no caso, né? São bons. Ela vai estar aqui falando com a gente e trazendo todo o conhecimento que ela tem dentro da loja dela. Outro patrocinador não menos importante, está até aqui aparecendo na tela agora, ESIC, Faculdade Internacional, ou nível, Faculdade Internacional. Também é patrocinador aqui do podcast, você que gosta de aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre contabilidade, sobre parte fiscal, gosta de aprender sobre liderança, você quer aprender muito sobre o mundo dos negócios, você precisa ser aluno ESIC. Sai desse podcast e já vai lá assistir, ver como é que funciona a ESIC. Por quê? Você pode fazer um MBA, você pode fazer uma graduação, você que ainda não tem graduação, quer fazer a segunda, quer fazer a terceira, vai lá na ESIC, a ESIC era da Espanha e tá aqui em Curitiba, tem uma filial em Curitiba, então eu recomendo. Eu fui aluno e recomendo.
Quer fazer um MBA, pós-graduação? Entra no site da Zik que tá aqui na descrição. Você também que quer comprar um carro, tá precisando trocar de carro? Anúncio quentíssimo que ele me passou. 17, 18 e 19 de abril, Feirão Holt Automotive, mega feirão que vai ter lá, IPVA pago, gasolina, transferência, tem muito benefício. Entra no Instagram da Holt Automotive e dá uma olhada, porque você não pode perder esse feirão. É coisa boa, é coisa boa. Quer trocar de... Eu sei que você quer trocar de carro. Você não trocar de carro, Você cara. quer trocar de carro. Eu vou lá no Guilherme, cara. Vai lá na Holt Automotive, vai lá IPVA paga o tanque cheio? depende do balão lá. Mas você ele consegue. Pelo papo de sócio ele vai conseguir. Cara. Pelo papo de sócio ele garante. Ô Guilherme, garante aí pro Lucas, IPVA paga e gasolina e tanque cheio. Garante que vale a pena. Ele aproveita, se quiser fazer treinamento, faz um combozinho ali. Você que quer trocar de carro, vai lá na Holt Automotive, que eles estão com esse feirão. Eu vou estar lá, dia 19 eu vou estar lá gravando com eles, com os vendedores, eu vou estar lá porque feirão assim não pode perder, não pode perder. Te agradeço porque você assistiu mais um episódio, já fomos o 7º, é muito conteúdo, hoje transbordou conteúdo pelo Lucas aqui. Liderança, pessoas, conselho, cara, conselho. Você jovem que assistiu e não sabia sobre o seu talento, já vai agora adquirir o talento. Se você não anotou nada, está errado. Você tem que recomeçar esse episódio e anotar a coisa, porque foi muito conhecimento. Siga o Lucas nas redes sociais, dê uma procurada. Te agradeço porque mais um episódio você assistiu. Fica ligado que semana que vem tem mais episódio. Não perca nenhum episódio do Papo de Sócio, porque você sabe que aqui tem muito, mas muito conteúdo. Te agradeço mesmo. Siga-nos nas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo. A gente fez uma mini entrevista, um bate-volta, um ping-pong com o Lucas, que vai sair especialmente somente no Instagram. Então, é exclusivo no Instagram. Então você tem que seguir a gente no Instagram, @Papo de Sócio. Não perde nenhum conteúdo. Semana que vem tem mais um episódio. Aqui é muito conteúdo. Se você quer melhorar a sua sociedade, você quer abrir um negócio, você quer evoluir o seu negócio, a sua sociedade, você não pode perder nenhum episódio, tá bom? Te agradeço porque mais um episódio você esteve com a gente. É isso, valeu e tamo junto. Até o próximo episódio. Uhul!